igreja. Que a paz de Jesus esteja com vocês. E é muito bom estar na casa do Senhor nessa manhã, meu dia da semana, para a gente poder cultuar e louvar o nome do nosso Deus. Para mais uma vez, eu convido você da forma que você está, vamos para os nossos olhos e vamos falar com Deus para o estudo da palavra de Deus nessa manhã. Oremos. Bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, e obrigado por esse dia que o Senhor nos concede. Conduz essa palavra e abençoe a cada irmão e irmã aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu quero falar sobre o selo de Deus. Vamos entender essa questão de selo. É interessante quando se fala de selo, algumas pessoas questionam o seguinte: por que o selo de Deus é algo diferenciado? Bom, para a gente entender a questão do selo, é necessário entender da origem, quem é o nome, o cargo e o domínio, e também entender a questão da marca. Então, vamos entender o que é de fato um selo. Bom, o que é um selo? Se você prestar bem atenção, você vai entender hoje o que é o selo de Deus. Porque para muitos o selo de Deus é o sal, para outros é o Espírito Santo. Vamos entender dentro da palavra de Deus o que é verdadeiramente o selo. Bom, pequena peça de metal ou carimbo que, com detalhes e relevos, serve para marcar um documento. Arqueólogos israelenses descobriram uma marca de um selo de rei bíblico Ezequias, que ajudou a transformar Jerusalém em uma metrópole na antiguidade. Então notem que essa pesquisa arqueológica trouxe essa questão do selo do rei Ezequias. E aí, na Bíblia tem várias partes que falam de anel ou selo. E posteriormente, aqui você tem a parte. Se só aumentar mais um pouquinho, tá? Aumenta ele. E aqui você tem vários formatos, incluindo cones, quadrados e cilindros, e até cabeças de animais. Essa é a forma do selo. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, 42, fala o seguinte: então Faraó tirou o anel de selar que usava na mão e pôs na mão de José. Gênesis 41, 42. O anel de selar tinha um selo oficial, e ao receber, José recebeu também autoridade para executar o seu trabalho importante. Então notem que o selo é um anel, é uma forma de marca que se dava no passado. Jezabel, em 1 Reis capítulo 2, versículo 8, tá? Mas se você quiser ler o capítulo inteiro, eu pus aqui, ela colocou o selo do rei nas cartas, e o seu plano maldoso contra o povo de Deus deu certo. O rei persa Assuero usava o anel para selar e autenticar suas ordens oficiais. Está aqui no livro de Esther, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 12. E aí o rei persa Assuero usava o anel para selar. O rei Dário também, Neemias. Quando o corpo de Jesus também foi colocado lá na tumba, foi selado também. Aqui diz, foi colocado no túmulo dos seus inimigos para manter a sepultura segura e lacrada, a pedra. Selo comemorativo, selo especial, selo ordinário, cartela temática, coleção anual de selo, coleções temáticas. Mas a gente entender o seguinte: abre sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Vamos entender o que é o selo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. No livro de Efésios, você passa Gálatas aí, você passa Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: em quem também vós,
depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 4, avança umas folhas aí, capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Pergunto para a igreja: qual é o selo de Deus? O Espírito Santo ou o sábado? E aí? Quando vocês pensam aí, vamos para Isaías, agora Velho Testamento, agora vamos avançar um pouquinho mais. Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías, livro de Isaías, Velho Testamento agora, capítulo 8, verso 16. Vamos aqui avançar um pouquinho mais aqui. Isaías 8, verso 16. Diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Será que todos estão confusão na mente? Vamos a Isaías 8, verso 20. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Pergunta para a igreja: qual é o selo de Deus? O Espírito Santo ou o sábado? Quando você pensa um pouco mais, vamos avançar um pouquinho mais. Livro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20 agora. Você passa Isaías, Jeremias e vamos para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e depois do verso 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Pergunto para a igreja: qual é o selo de Deus? O Espírito Santo ou o sábado? O que vocês acham? O Espírito Santo ou o sábado? Voltemos para o livro de Efésios. A gente leu esse texto aqui. Vamos voltar para Efésios 1, verso 13. Efésios 1, versículo 13. Diz assim: Efésios capítulo 1, versículo 13: que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, também foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, igreja, qual é o selo de Deus? É o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue obedecer à lei de Deus. Sem o Espírito Santo não conseguimos seguir a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo é o selo de Deus. Veja bem, quando a gente vai para o livro de Gênesis capítulo 2, a lei de Deus ela foi dada no Éden ou foi dada no céu? Foi dada no céu. Depois veio para Adão e Eva na terra. Porque a lei de Deus ela é eterna, ela sempre existiu. O Éden veio depois, a terra ela foi surgida depois. Assim que Deus acabou de fazer tudo, descansou conforme o mandamento, Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Então o princípio da lei de Deus ela foi dada lá no céu. Então, se surgiu a lei de Deus no céu, depois veio para a terra, então o selo de Deus é o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não consegue obedecer a lei de Deus. Veja que Efésios 4:30 ele falou o quê? Não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. E aqui em Efésios 1:13 nós acabamos de ler que crer na palavra. A palavra o quê? A Bíblia Sagrada. Crido nele, Jesus Cristo. Então Jesus ele guardou a lei. Jesus é a própria lei. Então se ele é a lei,
a lei já existia antes da fundação do mundo. Compreende? Não é uma conversa fora do normal, não é uma conversa irreal, mas é real. Portanto, o Espírito de Deus é o selo de Deus. Lemos aqui, versículo 13: no qual foste selado com o Espírito Santo da promessa. Agora, pai, pense, Jesus, ele subiu ao céu, correto? Quem veio ficar no lugar do próprio Jesus foi quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele foi derramado sobre os apóstolos do passado para o Pentecostes, para a pregação da palavra de Deus. E agora, então, o Evangelho foi espalhado. Sem o Espírito Santo, a mensagem não teria chegado aos 4 cantos da terra. Então, se Jesus falou: ficai aqui, orai para a descida do Espírito Santo. E quantos dias que eles ficaram orando? 10 dias. Em Atos capítulo 1, versículo 10 a 14, diz claramente que eles ficaram unânimes orando 10 dias para receber o Espírito Santo de Deus, para o cumprimento da palavra do Senhor. Por isso que Efésios 4,30 falou: não entristeçais o Espírito, no qual foste selado para o dia da redenção. Redenção quer dizer salvação na graça que é Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos do Espírito Santo para guardar a santa lei de Deus. Agora vem comigo para Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, você vai passar Gênesis aí. Êxodo 31, me acompanha nos versículos 12 em diante. Êxodo capítulo 31, versículo 12 em diante. O Êxodo capítulo 31, versículo 12 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Então aqui é a palavra de Deus falando para Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós e de vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Verso 14: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros, e aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma outra obra será eliminado no meio do seu povo. Então lembre que o sábado é um sinal, é uma aliança perpétua entre nós e Deus, entre o povo do passado e o povo da atualidade. Então, se o Espírito Santo é o selo de Deus, o sábado é um sinal. Ezequiel capítulo 20 diz aqui: é uma aliança, e santificarão os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Por quê? Deus, ele tem um nome, tem um cargo, tem um domínio. Ou seja, Deus é aquele que mantém tudo, e encontramos no 4º mandamento da lei de Deus como um sinal, como uma aliança perpétua entre nós e Deus. Portanto, o selo de Deus é o Espírito Santo. E aí, com a ajuda do Espírito de Deus, nós guardaremos toda a palavra do Senhor. Vamos para Apocalipse agora, capítulo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 7. Você abre a sua Bíblia lá. Apocalipse, capítulo 7, versos 1 até o 4. Apocalipse, capítulo 7, versos 1 a 4, diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, também com o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foi dada fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, eram de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. No capítulo 14 de Apocalipse também, você pode avançar um pouquinho por gentileza aí, capítulo 14, versículo 1 até o 5, descreve também os 144 mil, pessoas que vieram de todas as raças, que não se misturaram com partidários, não misturaram com outras religiões e outras pessoas, mas foram fiéis a Deus e cantaram o cântico do Cordeiro. Ou seja, o capítulo 14 de Apocalipse,
capítulo 7 é a mesma coisa. Agora veja comigo aqui na tela. Bom, avançando aqui, o selo que é para selar os filhos, o inimigo tem a sua marca, tá? Agora pergunto, qual que é a marca do inimigo? E qual que é a marca de Deus? Vamos entender isso um pouco mais. Dentro disso, você viu que o diabo também tem a sua marca, um código de barra, e aqui nós lemos que será selado na fonte. Quando fala na fonte, é símbolo de consciência, não é marcado, não é código de barra ou microchip. Primeiro, quando Deus orientou João a escrever o livro do Apocalipse, na época dele da ilha de Páscoa, não tinha tecnologia como hoje. Então alguém fala assim, alguém vai ser chipado, vai ser implantado chip, isso não existe, tá? Pode ser que coloque, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é questão de consciência. Qual que é o sinal de Deus? O Espírito Santo. Qual que é o sinal de Deus? É o sábado. E qual é a marca da besta? O domingo. É simples assim. Portanto, aqui é símbolo de consciência, símbolo de trabalho. Ao guardar o domingo, a pessoa vai ter direito de ir e vir, mas ao rejeitar, ela será perseguida, mas no final terá vitória em Cristo Jesus. E avançando aqui, nós temos aqui, o selo de Deus. O selo de Deus é colocado na testa do servo de Deus, é símbolo de consciência, tá? Guardar a fidelidade, a obediência a Deus. Os selados são identificados como 144.000. Como eu disse aqui, Apocalipse 14:7 é a mesma coisa. O Apocalipse 7 fala dos 144.000, que é símbolo de um povo de Deus no tempo do fim. É um povo fiel a Deus. Continua aqui dizendo: o Senhor de Deus, o nome de Deus é escrito na testa dos seus fiéis. Ou seja, os verdadeiros guardadores do sábado, os verdadeiros fiéis de Deus, terá o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós devemos pedir a Deus que derrama sobre nós o quê? O poder do Espírito. Atos 1:8 falou o quê? Mas recebereis o poder do Espírito e serão minhas o quê? Testemunhas em todos os cantos da terra. Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém obedece a Bíblia, ninguém vem à igreja, ninguém faz a vontade do Senhor, ninguém tem uma vida transformada, porque Jesus falou: eu vos enviarei o Consolador e ele estará no meio de vós. Além do mais, aqui, o que é uma tatuagem? Aqui a pessoa está sendo marcada, então é colocada sobre ela. Agora, no livro do Apocalipse é cheio de símbolos, como leão, como urso, e assim por diante. E aqui esse aqui é o capítulo 20, diz que o quê? Que o sábado é um sinal. Deu para diferenciar o selo de Deus, o Espírito Santo, o sábado é um sinal. Embora a maioria dos irmãos teólogos é o seguinte: o selo de Deus é o sábado. Ok, mas sem o Espírito Santo, a gente obedece o sábado? O que você me diz? Sem o Espírito Santo eu vou ter comunhão com Deus? Não. Então é necessário ter o Espírito Santo de Deus para guardar o sábado, portanto o selo de Deus é o Espírito Santo. E aí, ao guardar o sábado, eu reconheço Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas. Até aqui está dando para você entender? Compreende? Vamos avançar. Quem guardou o sábado? Adão e Eva, povo de Deus, estrangeiro em geral, o profeta Jesus, Virgem Maria, os apóstolos e também os salvos no céu, tá? Abra sua Bíblia agora para Apocalipse capítulo 13. Vamos entender aí o selo ou a marca da besta. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, verso 16 até o verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Apocalipse 13, versículo 16 a 18. Diz assim: a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Verso 18: aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois o número da besta é o número do homem, que corresponde a 666. Pergunto para a igreja: qual é a marca da besta? Seria o número ou o domingo? O que vocês acham? O domingo. Quem criou o domingo? Foi o homem. Quem criou o domingo? Foi o Império Romano. Então o Império Romano criou o domingo como dia de guarda para ele, como dia de santo, como dia do sol, a adoração ao Deus Mitra, acaba adorando e seguindo ao Deus pagão, adorando o céu, lua, estrelas e outras coisas mais.
Em contrapartida, nós adoramos ao Deus Criador. De acordo com Apocalipse capítulo 14, 6 e 7, Deus chama o povo a adorá-lo, a reverenciá-lo, a obedecê-lo, a se preparar para a volta de Jesus, entendendo que, através do Espírito Santo de Deus, compreenderemos e guardaremos a sua palavra. Agora aqui, notem aqui, que fala da marca do nome da besta e do número do seu nome. Se o ser de Deus, eu sabe qual é a marca da besta. Primeiro, 3 elementos: caráter da besta, anticristo, dia de adoração, e mudaram a lei de Deus e deram as costas aos 10 mandamentos. Daniel capítulo 7, 25 diz o quê? Que cuidará de mudar os tempos e a lei de Deus. E durante 1260 anos foi entregue e perseguido o povo de Deus. Qual foi esse ano? Ano 538 até 1798. Uma era de obscuridade, uma era de trevas sobre a terra. Você deixar essa visualização para nós, por gentileza? E então, nesse contexto, se percebe que ali houve um momento onde a igreja foi perseguida e todo mundo foi massacrado. Portanto, pode ser essa aqui, por gentileza, para dar uma corretagem aqui. E posteriormente, nesse contexto, a igreja foi perseguida, ela foi massacrada porque não obedeceu à palavra do Senhor. Porém, o povo fiel a Deus seguiu a Jesus e a sua palavra. Avançando um pouquinho mais aqui, agora vem aqui, em qual desses grupos você deseja estar? O primeiro grupo aqui apresenta o quê? A lei de Deus. O segundo grupo é o anticristo. O anticristo aqui, tem a aparência de Jesus, não aceita toda a Bíblia, opera milagres e prodígios e diz ser de Cristo. Será que assim nós queremos ser? Ou queremos ser do grupo de Jesus? Agora veja comigo aqui, vou ler para vocês. O anticristo estabelecido em outras partes do mundo, ou no lugar da verdade. Guarda o mandamento dos homens segundo a tradição de homens. Isso é que o anticristo aparece. Ele ainda fala mais: respeite o domingo sem base bíblica. Adoram, rezam, veneram ídolos, imagens, gesso e madeira. Não acredita na volta de Jesus. Acredita no céu e vem no purgatório. Ora pelos santos. Acende velas a essas pessoas. Confessa o pecado a homem. Não aceita a Bíblia. A tradição deve ser acima da Bíblia. Come de tudo, bebe de tudo. Adora a criatura e apóstolos santos. E venera Maria e coloca ela como mediadora. Decisão pessoal. Igreja no Senhor, vocês estarem seguros. Agora, olha o desejo de Deus para mim e para você. Guarde os mandamentos na Bíblia, Êxodo 20. Respeite e guarde o dia santificado pelo Senhor. Não adore ídolos, imagens, cultura, Êxodo capítulo 20. Se prepare para a volta de Jesus. Ensine que os mortos estão na sepultura e agora a ressurreição da volta de Jesus. Oremos a Deus em nome de Jesus. Confesse os pecados a Jesus. 1 João 9, 2, 1 e 2. Tenhamos a Bíblia como regra prática de fé todos os dias, examinando a Bíblia para ter nela a vida eterna em Cristo Jesus. Além do mais, cuidemos do nosso corpo, não usando coisas imundas, carne de porco e alimentos imundos, assim por diante. O nome de Deus deve ser adorado, não o homem. Tenha Deus e a Jesus como mediador, não o homem. É a minha pergunta: de que lado eu quero estar? Do lado da lei de Deus ou do lado dos homens? Portanto, você entendeu essa manhã que o selo de Deus é o Espírito Santo, e temos que guardar a sua santa lei através da ajuda de Deus, porque sem isso nós não entraremos no céu. E quando você vem para o Apocalipse capítulo 14, bota uma folhinha por gentileza, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então vem a pergunta: de que lado eu quero estar? Os que guardam a lei de Deus ou daqueles que quebram a lei de Deus? É uma pergunta para cada um pensar. Hoje você compreendeu, hoje você relembrou claramente que o selo de Deus é o Espírito Santo, porque nesse estudo, nessa série de estudo, como a esperança de Jesus, que é o selo de Deus, nós estamos falando aqui sobre o sábado e o dia equivocado. Qual que é o dia do Senhor? É o sábado. O dia equivocado é o domingo. Ou seja, a palavra sábado quer dizer cessar, descansar, parar a atividade. A palavra domingo quer dizer feira, trabalho. Enquanto o mundo guarda o domingo, o povo de Deus deve guardar o sábado como o dia do Senhor, com a ajuda do Espírito de Deus em nossa vida.
Por isso que a igreja deve pedir todos os dias: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, com o Espírito da verdade e me guie em toda a verdade. Ao examinar a Bíblia, nós vamos ler aqui, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está o povo fiel a Deus, que guarda o mandamento de Deus e mantém a fé em Jesus Cristo. Portanto, eu e você devemos ter sempre esse mente. Devemos ter Cristo no coração todos os dias, para que assim a gente possa entender que o Deus Criador é o que vai voltar a essa terra através de Jesus Cristo para nos salvar. Agora vem a pergunta: por que o sábado é um sinal que será colocado na fronte? Por quê? Porque fronte é símbolo de entendimento, e Deus quer que você aceite pela razão, não é pela força. Enquanto a marca da cabeça vai ser colocada pela força, que é o domingo, enquanto o selo de Deus será colocado pela razão, por amor a Deus e por amor a Jesus Cristo. Além do mais, é necessário estudar a Bíblia de uma forma sincera e honesta e entender de que o inimigo foi mexer justamente nessa parte, que é o quarto mandamento da lei de Deus, para que o povo siga a tradição e não siga a palavra do Senhor. Se tirarmos esse mandamento, como muitos fazem, não vamos saber como provar de que lado eu vou estar, se é do Deus Criador ou se é do lado do inimigo. Mas a pergunta é: qual é o teu Deus? Guardar o sábado não é apenas deixar de trabalhar, mas também declarar qual é o Deus a quem você serve. Para o Criador, seja o teu Deus, é necessário que você guarde o sábado. Agora, se você não aceita o dia do Senhor, que é o sábado, você coloca em dúvida sobre quem é o seu Deus. Porque domingo foi o sistema papal colocado sob a direção de Satanás, e ele colocou isso e o mundo acabou acatando. A Bíblia deixa bem claro: eis que hoje vos ponho à vossa disposição bênção ou maldição. Escolha a bênção para que tenha vida e vida em abundância. Agora, bênção em obedecer a Deus e maldição em não obedecer aos mandamentos de Deus. Mas a pergunta é: você deseja colocar o selo de Deus na sua vida, no seu coração? E eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Eu quero terminar lendo esse último verso, nessas considerações, e dizendo claramente que Deus quer salvar a mim e quer salvar a você. Ele quer dar para nós um reino de eterna felicidade, onde nunca mais haverá nada do que é mal, e nós vamos ser felizes para sempre com Deus. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Feliz é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, se dispõe a obedecê-lo, se dispõe a fazer a sua vontade e se prepara para a sua vida. A pergunta é: você deseja ter Cristo no seu coração? Vamos ler essa frase junto aqui? Eu quero Cristo hoje e sempre. Devemos ter Jesus sempre no nosso coração, para que assim possamos ser vencedor e ser vencedora em Jesus Cristo. Hoje nós entendemos que o selo de Deus é o Espírito Santo, e sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Então peça a Deus o derramamento do Espírito Santo, e assim vamos ter todos os frutos do Espírito Santo em nossa vida: paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Então peça o Espírito Santo diariamente, todos os dias, e vamos caminhar com Jesus, preparando nós e outros para o reino celestial de Jesus. Esse é o seu desejo? Esse é o desejo. Coloque-se de pé e vamos orar para nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais uma vez aqui nessa manhã. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra foi aberta e o Senhor nos mostrou claramente
que o selo de Deus é o Espírito Santo, e dentro disso o Senhor nos ensina a obedecer toda a sua palavra, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Portanto, Pai, abençoe essa igreja, abençoe a todos que vieram aqui essa manhã, senhoras, homens, crianças, a todos, família que é representada. Derrama sobre nós o poder do Espírito de Deus, derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz, a tua bênção em todas as áreas da nossa vida. Pai, que o teu nome seja glorificado e honrado acima de tudo e de todos. Ó Deus eterno, muito obrigado por tudo. Dê a nós uma boa semana, um bom dia, um bom domingo, e nos leve em casa para casa em paz, na companhia dos teus santos anjos, porque teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um bom dia.